Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Alana. Sou do sexo feminino, tenho 31 anos, sou mulher, parda, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e uma blusa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre notícia, reportagem e tipologia textual. Bem, meus queridos, antes de nós partirmos para a questão, é importante nós observarmos as principais características do gênero notícia, que é um gênero bastante recorrente nas provas da UEA. Portanto, é importantíssimo que o aluno esteja familiarizado com esse gênero. Vamos às principais características. Anota aí para você lembrar. A notícia, ela é um gênero da esfera jornalística, então ela se caracteriza pela objetividade da notícia. No meio jornalístico, costuma-se dizer que uma notícia bem dada é uma notícia em que a pessoa que está passando a informação consegue dizer o maior número de informações com o menor número de palavras, ok? Uma outra característica é que a linguagem que é utilizada pela notícia precisa ser uma linguagem padrão, uma linguagem formal, para que se evite qualquer tipo de falha no ato comunicativo, certo? É importante também lembrar que a notícia, ela precisa responder logo de cara aquelas informações que interessam para quem está recebendo a mensagem. O que aconteceu, quem, quando, onde, como e, se for possível, responder o porquê, certo? As notícias, elas podem falar sobre qualquer tema. Pode ser tema policial, esportivo, enfim. A notícia, ela serve para comunicar qualquer tipo de informação, ok? Lembrando que a notícia, ela pode apresentar várias tipologias, mas entre elas, principalmente, a narração e a descrição. E é justamente nesse ponto que as questões da UEA costumam trabalhar com você. Até que ponto essa notícia é narrativa? Até que ponto essa notícia é descritiva? Vamos observar aqui nessa questão. Na primeira questão, diz o seguinte: o rio Amazonas, como rio de planície, possui uma correnteza vagarosa e cria sinuosas trajetórias. É a maior bacia hidrográfica do mundo e a única que não legou nenhuma civilização importante para a história da humanidade. Dizem que o Amazonas não é um rio, é uma gafe ideológica. No trecho transcrito, há o predomínio da... Observe, pessoal, que o enunciado da questão... ele está perguntando com relação à tipologia narrativa. Aparece narração, dissertação e descrição. Observe que eu estou lendo a primeira palavra de cada uma das alternativas. Se você observar bem, ler com atenção esse texto, você vai observar que aqui não tem aqueles marcadores da tipologia narrativa, como, por exemplo, narrador, personagem, tempo, espaço. Aqui, nesse caso, nós observamos a presença de adjetivos, né? Deixa eu grifar aqui para vocês. Vagarosas, sinuosas. Então, observe que quando nós temos o uso de adjetivos, predomina a tipologia descritiva, a descrição de alguma situação. Então, vamos às nossas alternativas. A letra A diz: narração, comprovada pelo emprego de expressões como a maior e a única. Bem, não é narrativo e essas expressões não são marcadores de textos narrativos. Dissertação, para ser dissertação eu teria que ter uma tese, um argumento, uma ideia sendo defendida, o que não é o caso do texto, né? Principalmente nesses termos como vagarosas e sinuosas. A letra C fala em narração. A gente acabou de ver que não é narrativo, constatada na grande recorrência de expressões temporais. Letra D, dissertação, explicitada no uso de pronomes e terceira pessoa. Descrição, evidente na repetição de construções como a forma é. A única alternativa possível é a letra E, descrição, e esse E introduz os nossos adjetivos, o que é uma marca dos textos descritivos. Correto? Vamos para a nossa segunda questão. Ela diz o seguinte, o enunciado: assinale a alternativa em que a voz da personagem se mistura intimamente à voz do narrador, configurando o chamado discurso indireto livre.
Bem, percebe que aqui essa questão não está tratando do tema notícia, mas ela está perguntando do candidato características do discurso do narrador. Pessoal, para você memorizar, nós temos 3 tipos de discursos narrativos, ou seja, a voz do narrador do texto. Eu posso ter um discurso direto, que é quando o narrador se cala para que o personagem fale, e geralmente nessas construções há uso de marcadores, como por exemplo o travessão, as aspas, os 2 pontos. O discurso indireto, que é quando o narrador fala pelo personagem. Nesse caso, nós teremos a presença dos verbos dissende, né? Como, por exemplo, o personagem disse, o personagem falou, o personagem sussurrou. E no caso do discurso indireto livre, que é um dos discursos mais utilizados em textos narrativos, é quando as vozes do narrador e do personagem, elas se misturam. Não tem como você saber, por exemplo, se é o narrador que está falando, se é o personagem, ou se ele pensou, ok? Então vamos ver aqui nas nossas alternativas qual delas apresenta essa ideia do discurso indireto livre, onde as vozes do narrador e dos personagens se misturam. A letra A diz o seguinte: pensava na troca, umas reses tão formosas, por um babau velho e 50 mil réis de volta, o que é a gente estar na desgraça? Pessoal, observa que a letra A não apresenta aqueles marcadores de fala, como, por exemplo, o travessão, os 2 pontos ou até mesmo as aspas. Não tem como a gente saber se é o personagem que está falando. Também não tem a presença do verbo dissende, o narrador disse, o personagem disse, falou, pensou. Observe essa última frase. Nós não conseguimos identificar exatamente se o personagem está falando, sussurrando, pensando, ou se é o narrador falando através dele. Então, obviamente, a letra A já entrega a nossa resposta, que se trata do discurso indireto livre. Portanto, a nossa resposta é a letra A. Mas vamos observar as outras para descartarmos a possibilidade. A letra B diz: ô sorte, meu Deus, comer cinza até cair morto de fome. Observe que aqui eu tenho os marcadores, né, do discurso do personagem, portanto não pode ser o discurso indireto livre. A letra C diz: encostado ao mourão da porteira de paus corridos, o vaqueiro das aroeiras boiava dolorosamente, vendo o gado sair um a um do curral. Nesse trecho, eu tenho somente a voz do nosso narrador, né? A letra D diz o seguinte: o major indagou do negócio e o rapaz principiou a contar o que tinha feito. O narrador falando através da personagem, isso não é discurso indireto livre. E a letra E, a gente observa que aqui tem um marcador de fala do personagem, só pode ser também discurso direto, não é a nossa resposta. Ok? Portanto, nosso gabarito letra A, vamos para a próxima. Leia a notícia para responder a questão. Pessoal, antes da gente partir para a questão, é importante lembrar que a notícia, ela é diferente da reportagem. A reportagem, ela se caracteriza por ser uma notícia estendida. Ela apresenta mais detalhes a respeito de um determinado fato. A notícia, ela tem que ser breve, objetiva e lembrando que ela precisa responder aquelas perguntas logo no primeiro parágrafo. O que aconteceu, quem, quando, onde, como e, se possível, responder por quê. Vamos observar essa notícia e verificar se ela apresenta essas características. Olha o que diz a manchete da notícia. Menino que caiu do 3º andar de shopping em Manaus recebe alta hospitalar sob forte emoção. Recebeu alta hospitalar nessa quinta-feira, 31, em Manaus, o menino Pedro Trevisan Nereu, de 5 anos, que desde o dia 14 desse mês estava internado no pronto-socorro da criança, na Zona Leste, Joãozinho. Após sofrer uma grave queda de uma altura de 15 metros em um shopping da cidade. O garoto deixou o hospital andando na companhia dos pais e a despedida dele foi cercada de emoção por parte da equipe de profissionais do hospital. Pessoal, antes de nós partirmos para a questão, você observa que a notícia ela foi breve, foi sucinta e respondeu aquelas perguntas que toda pessoa que está lendo uma notícia gostaria de saber. O que aconteceu, quem, quando, onde, como, por quê. Observe também
que há o uso de uma norma padrão da língua portuguesa, não há uso de regionalismos, de coloquialidade, o que descaracterizaria o texto, o gênero, melhor dizendo, o gênero notícia. Vamos para as nossas alternativas e ver o que o enunciado está pedindo. Olha o que diz o enunciado. Esse é o primeiro parágrafo de uma notícia divulgada em um jornal. Observa-se, neste parágrafo, um recurso comum a este tipo de texto jornalístico, e eu vou colocar aqui, ó, este tipo de texto jornalístico, você sabe que a gente está se referindo a uma notícia. Então, vamos ver qual é a alternativa que tem uma característica do gênero notícia, de acordo com o que a gente acabou de estudar. A letra A diz: trata de um fato banal e cotidiano, que por isso atrai a atenção do público. Tudo bem que a notícia geralmente trabalha com fatos cotidianos, banais, mas o objetivo dela, olha o que diz aqui o verbo, é atrair a atenção do público? Não. O objetivo da notícia é passar uma informação de maneira breve, sucinta e objetiva. A letra A não pode ser a nossa resposta. A letra B diz o seguinte: cita entrevista com pessoas envolvidas no incidente em questão, legitimando os argumentos subsequentes. Primeiro que eu não tenho argumentos aqui sendo defendidos, né? E eu também não tenho entrevistas. Pessoal, quem faz entrevista geralmente é a reportagem. A notícia não tem tempo de fazer isso. A letra 6 diz o seguinte: explica, argumentando os motivos pelos quais o leitor deve ler a notícia. Vocês acham que essa notícia está defendendo algum tipo de argumento? Também não conseguimos identificar, até porque isso nem é uma característica do gênero notícia. A letra D diz o seguinte: situa o fato, descrevendo brevemente o que aconteceu, onde, como, quando e quem estava envolvido, sem se alongar aos fatos. Pessoal, só pode ser a letra D, é óbvio que essa aqui é a nossa resposta, né? Mas vamos ler a letra E só para não ficarmos com dúvida nessa informação. Explicita a opinião do jornalista sobre os fatos narrados na sequência. Pessoal, uma característica marcante da notícia é que o narrador, a pessoa que está passando a informação, deve manter a pessoalidade, sem marcas de subjetividade, sem dar a sua opinião sobre o fato decorrido, apenas transmitir a informação para que o leitor consiga entender o fato que está sendo noticiado. Então, não há a defesa de uma opinião. Certo, meu querido? Então, vamos recapitular o que nós estudamos até agora. Nós estudamos o gênero notícia, que é um gênero muito frequente na prova da UEA. Ela trabalha, geralmente, transitando entre duas tipologias, que é a tipologia narrativa, a tipologia descritiva, e nós temos também aquelas marcas que são características do texto notícia, como, por exemplo, as informações: o que, quem, quando, onde, como, por quê. Lembre-se que a notícia ela não serve para defender um argumento, para dar uma opinião, mas simplesmente para informar o leitor ou informar o telespectador sobre a notícia que está sendo divulgada, ok? É importante também que a pessoa que está emitindo a notícia faça o uso da norma padrão da língua portuguesa para evitar falhas aí no ato comunicativo. Certo, meus queridos? Você gostou da aula de hoje? Então siga o Preveste nas nossas redes sociais para você ter todo o conteúdo e estar super preparado para a sua prova aí da UEA. Ok? Conto com vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.